Vamos para o versículo 9 do Salmo 119. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Eu enfatizei aqui o com que, porque dá para a gente perceber claramente que o jovem tem um caminho que não é puro. Se o caminho do jovem fosse puro, a pergunta não seria feita dessa forma, né? Então vamos partir do princípio que o caminho não é puro, né? E aí a gente pode entender que nem do jovem nem o nosso caminho de nenhum ser humano é puro. Nós precisamos da palavra para purificar. E é bom porque nós temos a pergunta e a resposta logo a seguir. Olha como é interessante, né? Vem aqui a questão, ele não tem pureza. Não tem pureza nos seus pensamentos, não tem pureza nos seus sentimentos. Hoje nós estamos numa sociedade de impureza completa sexual, né? O que o diabo mais tem tocado hoje é para levar, inclusive as crianças, já não é mais nem só o jovem, a perder a sua pureza, a pureza da mente e a pureza sexual, né? Então você percebe que as pessoas estão com um pensamento distorcido a respeito de relacionamento, como é que se relaciona, porque não há pureza. Vamos pensar aqui sobre esse jovem impuro, né? Eu coloquei aqui, observando, pensando, a lista é muito grande, muito. Isso aqui vale para a gente ajudar os jovens da igreja. Por que o jovem corre perigo? Por que o jovem está mais suscetível? E esse conselho aqui é específico, mostrando a palavra de Deus, a Bíblia é um livro para jovens, porque normalmente os jovens não se interessam, né? E os jovens pensam o quê? Quem tem que pensar em ficar lendo a Bíblia, indo para a igreja, são os velhos, né? Mas aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, mostra com sabedoria. O jovem precisa da palavra, primeiro por quê? Porque ele é inclinado a fortes paixões. Ninguém se apaixona mais do que um jovem, né? Não é que não acontecem paixões na fase adulta ou na velhice, mas é mais difícil, né? As pessoas, quando entram na fase da sua maturidade, elas são mais centradas, mais focadas nos seus objetivos. Ela já construiu, de repente, a sua vida, ela construiu a sua família, ela construiu a sua carreira, a sua profissão. Ela enfrenta tentações e perigos, mas ela tem uma vida diferente do jovem, porque vamos lembrar da nossa juventude aqui, as que são mais velhas. Como era fácil para a gente se apaixonar? Não era fácil? Qualquer coleguinha da escola que olhasse para a gente, sorrisse assim, pronto, a gente já estava apaixonado. Olha só, assim é o coração do jovem. E às vezes a paixão é tão forte que o jovem faz o quê? Foge de casa, não é? Eles fazem loucuras, enfrentam os pais, se entregam e engravidam, vão para uma clínica de aborto clandestina, não pensam nas consequências. Então eu coloquei, o jovem é extremamente inclinado a se apaixonar. Por isso que há um conselho que o jovem, para ter certeza que o que ele sente é verdadeiro, não é uma paixão, é preciso levar um tempo. Não deve ser muito precoce um casamento, porque o jovem é essa pessoa que pode se apaixonar facilmente. A paixão é uma coisa arrebatadora, a paixão é aquilo que enche o ser da pessoa de uma tal maneira que ela respira aquilo, né? Então, a chance dela tomar uma decisão errada na vida sentimental, com respeito aos estudos, com respeito ao trabalho, com respeito às amizades, é muito grande, né? Eu coloquei aqui que o jovem tem o seu juízo imaturo. Ele acha que tem juízo, mas o juízo dele é limitado. E é limitado por quê?
Porque ele tem pouca vivência na vida, que aí vem o segundo ponto. Ele não tem a experiência da vida. A experiência faz o nosso juízo, a nossa percepção das coisas ter um entendimento ficar melhor, maior. E o jovem não tem isso por causa da idade, não é porque ele não quer. É porque ele tem 14, 15, 18. E segundo a psicologia, a maturidade emocional, intelectual, o jovem sai da adolescência. Segundo aqueles que estudam comportamento, estudam cérebro, o jovem sai da adolescência aos 24 anos. Até 24 anos ele é adolescente ainda. Imagina isso. E tem aqueles que ainda não saíram, porque hoje tudo está colaborando para que o jovem fique cada vez mais imaturo. Ele pode ser informado, mas ser informado não significa experiência. Vocês já viram reportagens falando isso? Que às vezes tem pessoas com 40 anos que são crianças ainda no juízo, no entendimento, né? Porque nós vivemos numa sociedade que não empurra a pessoa a amadurecer. Pelo contrário, ela emburrece. A minha mãe, como saiu para trabalhar muito cedo e eu fiquei cuidando da casa, eu enfrentei os desafios com os meus irmãos, os desafios de ficar ali com a responsabilidade de cozinhar, de lavar, de saber como meus irmãos estavam na escola. E eu ia nas reuniões da escola, mas eu era criança, eu era muito nova. Eu comecei a ficar em casa sozinha e eu tinha 11 para 12 anos. É muito cedo para você assumir uma responsabilidade dessa, né? Além dos problemas familiares que tinha dentro da minha casa. Então, tudo isso acabou por me amadurecer rápido. E eu sei que muitas de vocês aqui na vida também passaram por situações assim, por sofrimentos, por responsabilidades muito cedo. E isso faz o quê? Faz você amadurecer. Isso não faz mal, né? Hoje em dia tem esse entendimento. Se colocar uma responsabilidade para uma criança, isso é um crime. Não estou falando que eu apoio o trabalho infantil, não apoio. Mas uma criança precisa aprender desde cedo a ter a responsabilidade, aprender o valor do trabalho, o valor das coisas. Porque senão ela vai se tornar inconsequente na sua juventude, na fase adulta, né? Eu coloquei um outro ponto aqui também que a gente sabe que os jovens têm, né, como característica. Eles têm uma autossuficiência irrefletida. O jovem acha que sabe mais do que todo mundo. Olha só, os que menos sabem e são os que mais acham que sabem, não é? Quantas vezes as que são mães já não foram afrontadas pelo filho, o filho se colocando que não é aquilo que a gente está falando, que a vida não é daquele jeito, que ele sabe como é e que a gente não sabe, não é? Não é assim? Ou talvez você, quando foi jovem, fez isso com a sua mãe e com o seu pai, né? Foi receber um conselho, a mãe com a maior boa vontade, estava ali querendo ensinar, e você chegou e não, porque não é assim. Olha só, como é autossuficiente, né, o jovem. Ele acha que ele tem todo o conhecimento, ele acha que ele tem toda a força, ele acha que ele pode tudo. Então, como se purificar dessas coisas? O salmista pergunta aqui, por quê? Se há isso no nosso caminho, há isso na nossa natureza, nós precisamos encontrar uma solução para esse problema, né? O jovem tem uma tendência a ser muito influenciado pelos amigos. Quem aqui já teve uma má amizade? Eu acho que todo mundo já teve. Não estou dizendo que tenha sido assim aquela péssima amizade, né? Uma pessoa que usava drogas, que prostituía, mas aquela amiguinha, aquela pessoa que falava coisas que não eram legais, que eram contrárias aos ensinamentos da família, que desmotivavam os estudos. Eu acho que todo mundo já teve alguém assim, não é? E parece que é fácil essas pessoas, tem uma gruda, né? Não é assim? Parece que elas são mais atraentes do que as outras que são certinhas, não é? Por que o errado atrai? Quem sabe a resposta? Por que o que é errado atrai a gente?
Por causa da nossa natureza. A nossa natureza tem esse imã. Ela vai buscar o que é carnal, porque a natureza humana é a natureza que tem a semente de Adão, né? Então, o jovem tem essa autossuficiência. Ele acha que sabe. Ele é imaturo, inexperiente, cheio de paixões, mas ele acha que sabe. E ele tem os amigos que o levam para o caminho errado. Ele vai ter sempre tendência de ter más influências. E de uma forma geral, se a gente for olhar no âmbito geral da vida do jovem, ele é descuidado. O jovem corre mais no trânsito, se ele está dirigindo, ele é mais imprudente. Ele acha que acidente acontece com todo mundo, mas com ele não é assim? Se ele vai para a praia, para a piscina, ele vai querer dar um mergulho de cabeça. A pessoa com mais idade, ela nem quer entrar na água, não é assim? E o jovem quer o quê? Ele quer saltar de paraquedas, ele só quer fazer coisas radicais. Ele quer ir para parque de diversão e subir naquela torre. Eu fiz isso várias vezes. Hoje, se alguém me chamar para uma torre daquela, eu falo, que isso, que loucura! Mas eu queria subir uma torre mais alta, aquele elevador que despencasse. Você quer? O jovem tem esse descuido com a vida. A gente já não. Você toma todo cuidado. Poxa vida, Jesus, me abençoa, Senhor. Vem comigo nesse carro, eu não sei dirigir não. Né? E o jovem, o quê? Ele sai com o carro, ele acha que ele sabe estacionar, ele sabe ultrapassar, ele sabe fazer tudo. Olha, vai no centro de álcool então. Quem mais está lá fazendo reabilitação? Jovens. Né? Então, nós precisamos buscar na Bíblia um conselho para confrontar todos esses desvios que existem na nossa natureza. E nós já nascemos com eles. Né? Nós nascemos com essas tendências. Talvez você tenha 40 anos, mas ainda tem alguma dessas características aqui. Corre que nem uma maluca no trânsito, não pensa, poxa, se eu tiver um acidente, qual vai ser a repercussão se eu ficar na cama? Se eu machucar uma pessoa no trânsito? Eu fui chamada para abençoar as pessoas, mas se eu dirigir de forma imprudente, atropelo uma pessoa na faixa do pedestre, eu vou atrapalhar a vida dessa pessoa, vou prejudicar essa pessoa. Olha só como a gente tem que refletir em tudo na vida, né? O que nós encontramos na Bíblia? O salmista deu um conselho sábio, inspirado pelo Espírito Santo, para que o jovem se limpe da sua impureza, que isso tudo aqui é visto na Bíblia como impureza, né? O que tem na Bíblia que vai tirar essa sujeira dele? Porque ele não tem como se limpar. Nós não temos como nos limpar disso. Nós precisamos de uma ajuda de alguém de fora. Ou seja, a solução desse problema não está dentro de mim. A solução está do lado de fora. Precisa uma ação da minha parte para ter essa purificação. Então, eu encontro na Bíblia, o salmista diz, eu vou encontrar a pureza para os meus caminhos, para o meu coração, para as minhas decisões, as minhas escolhas na palavra. Porque a palavra tem os conselhos de Deus. Imagina que a palavra é o livro de um pai que está sempre aconselhando o seu filho. Se eu desprezo a palavra, eu desprezo os conselhos. E a nossa alma precisa de conselhos. Aqui tem os preceitos de Deus. A Bíblia tem os exemplos, imagina. Nós temos histórias de pessoas que viveram várias realidades diferentes. Eu tenho história de mulheres, eu tenho história de homens, eu tenho história de adolescentes, eu tenho histórias de pessoas com mais idade. Eu tenho histórias de pessoas que cometeram falhas na sua família, falhas no seu casamento, falhas com respeito ao cuidado consigo mesmo. Olha quantos exemplos a gente tem na Bíblia. E tudo isso é uma providência de Deus para que nós não venhamos cometer erros semelhantes. Por que Deus deixou a história de Davi?
Deus escolheu Davi e contou a história de Davi desde criança lá, jovenzinho, até o seu último dia de vida, até ele morrer. Porque Deus queria que nós olhássemos, olha só como é a linha do tempo de uma pessoa. Vocês também têm uma linha do tempo assim. Você está construindo a sua história como Davi construiu. Quais são as suas escolhas? Porque um dia a sua linha do tempo também vai ser vista. Imagina, a nossa linha do tempo vai ser... Nós estamos construindo com as nossas escolhas e um dia Deus vai mostrar tudo isso, a nossa vida, rapidamente, numa fração de segundos. Né? Porque o tempo para Deus é diferente do nosso tempo e Ele vai mostrar toda a nossa vida. Então, os personagens bíblicos estão aqui e todos eles, até Manassés, a pior figura da Bíblia, e muitos outros, né, que tem um exemplo ruim, Nabucodonosor, né, os reis de Israel que foram maus, Judas, Demas, todos eles nos ensinam, todos eles. A Bíblia apresenta argumentos, razões, para que nós venhamos ter esse cuidado com a nossa alma. Deus não é um ser que apenas autoritariamente fala, faça isso e ponto. Não, Ele apresenta as razões por que é que nós devemos fazer. Ele é tão paciente. Quantas vezes os nossos pais nos responderam quando nós perguntamos, mas por que eu tenho que fazer isso? E os nossos pais falavam assim, porque tem que fazer porque tem que fazer. Não é? Deus não é assim. Ele explica pra gente, olha, aqui está o monte da bênção, ele é ilustrativo, ele é didático, aqui está o monte da bênção, aqui está o monte da maldição, olha só. Ele faz tudo parecer tão claro, fácil. As pessoas abrem a Bíblia, é mesmo o diabo que bloqueia o entendimento, porque a palavra de Deus é tão clara para o ser humano entender. Não é difícil. Né? Então, Deus mostra a palavra de forma clara e Ele apresenta por que é que você tem que fazer aquilo. Porque é para o seu bem, as consequências se você não fizer aquilo. Todos os mandamentos têm lá a explicação. O ser humano está ali, ele tem uma boa razão para ouvir o conselho de Deus. Né? A Bíblia também tem avisos, alertas. Como nós precisamos de alertas, não é? O ser humano é guiado pelos alertas. Você vê, ninguém pode dirigir sem as placas de sinalização. Nós precisamos desses alertas. Né? E assim, o medicamento que a gente vai tomar tem lá a bula, tem um alerta. Tudo na vida tem um alerta. Você vai usar um botijão de gás, você vai ligar o seu fogão, tem lá o alerta, como é que você tem que usar aquilo. Então a Bíblia é o livro que tem os alertas, os avisos. Aqui é como se tivesse várias placas sinalizando. Olha, não vá por esse caminho, porque se você for, vai acontecer isso. Né? Tem os alertas de Deus. O livro que mais tem alerta é o livro de Apocalipse. Imagina, Deus conta a história da humanidade, né, de Gênesis até Apocalipse. Mas em Apocalipse ele escolhe fazer o quê? Desvendar o que vai acontecer no final de tudo. Ele não precisava fazer isso. Mas ele levanta a ponta do véu e mostra, olha o que vai acontecer no grande julgamento, no fim de todas as coisas. Esse deveria ser o nosso livro preferido, o nosso livro de cabeceira para todos os dias, leitura assim fixa todos os dias. Por quê? É o fim de todos os homens. Se de repente não acontece conosco alguma coisa que está escrita aqui, em algum livro, que eu creio que praticamente tudo que está na Bíblia acontece conosco, certo? Para todos os seres humanos, né? Mas se você acha que de repente alguma coisa aqui não serve para você naquele momento, Apocalipse serve para a gente todos os dias. Tem que ser a nossa meditação diária, porque isso aqui é o que vai acontecer. Ponto. Não tem como alterar.
vai ser exatamente como está escrito aqui, né? E a Bíblia mostra aqueles que foram seduzidos pelo mal. Essa aqui é uma parte muito importante, sabe por quê? Por exemplo, vamos pegar a história de Jó. Quando nós lemos o que aconteceu com Jó, de perder os seus 10 filhos, perder o seu patrimônio, perder a sua saúde, né? E se manter íntegro, se manter fiel a Deus ainda, mesmo com a sua limitação, ou seja, ele não conhecia a Deus, mas o diabo estava ali tentando seduzir, e a sedução, o mal trabalhou antes de chegar até Jó. Ele já começou falando de Jó com Deus. Quando nós lemos a tentação que o diabo fez com Eva lá no paraíso, como foi a queda de Eva, a tentação de Davi, a tentação de Salomão, a tentação de Judas. Olha quantas pessoas foram tentadas pelo diabo. Através dessas histórias nós vemos como o diabo age. Ninguém aqui é inocente, todo mundo sabe como o diabo age. Está aqui nas escrituras. Então olha como nós precisamos, tá? Nós dependemos desses alertas, nós dependemos dessas razões, nós dependemos desses exemplos. Nós precisamos saber como o diabo age. Se não tivesse acontecido aquilo com Jó, nós não saberíamos que o diabo nos acusa diante de Deus. Como é que a gente saberia sobre isso? Não teríamos conhecimento nenhum. Como é que nós saberíamos que uma pessoa pode ter tudo na vida, chegar no apogeu, ser a pessoa mais rica, mais sábia e ainda assim ser infeliz? Se não tivesse acontecido com Salomão, né? Nós correríamos o risco de pensar, é possível talvez ser muito feliz. Se um homem se tornar o homem mais rico do mundo, é possível que ele seja muito feliz. Nós descobrimos com Salomão que não é possível. Não é possível, a riqueza não traz felicidade alguma, né? A sabedoria, o muito conhecimento, saber sobre as plantas, saber sobre os céus, né? Os astros celestiais, a astronomia, saber sobre os bichos, sobre a fauna, a flora, não adianta nada. Isso tudo é conhecimento inútil. O que vale é o que você conhece sobre Deus, né? Mas a palavra tem tudo isso. A palavra é esse baú de tesouro, né? Os piratas, desde a antiguidade, os piratas navegam no mar em busca de tesouros, né? Mas nós temos um tesouro. Ninguém precisa correr risco entrando num barco para procurar tesouro. A gente tem um tesouro nas mãos, um tesouro na cabeceira da nossa cama, um tesouro lá no telemóvel, porque a palavra está na versão digital. Mas mesmo sabendo que ela tem essa riqueza toda de ensinamentos, muitas vezes esses ensinamentos não se transformam de forma prática na nossa vida, nas nossas escolhas. Por quê? Porque chega na nossa mente o conhecimento, mas nós não aplicamos, né? Então, isso não adianta. Eu saber sobre a Bíblia não muda nada. Eu saber tudo sobre o que está escrito aqui e não aplicar todo dia, toda hora eu preciso aplicar alguma coisa da palavra na minha vida. Então, se a palavra não for aplicada, eu não vou ter luz para enxergar a mim mesmo. Uma das maiores purificações que acontecem na vida do ser humano, na vida do ser humano, é ele enxergar a si mesmo. Nós somos os seres mais impuros quando não nos enxergamos. Porque nós estamos... É a mesma coisa de uma pessoa que saiu da casa de banho, está com papel higiênico de pendurado aqui atrás, assim, ela está andando, está todo mundo vendo o papel higiênico de pendurado e ela não consegue ver. Já viu aquela mulher que vai ao banheiro? Você já deve ter visto isso. Eu já vi, não aconteceu comigo, mas eu já vi e eu tenho trauma disso, né? A saia fica presa. Vocês já viram? Ela sai, não arruma direito a roupa e fica lá alguma coisa à mostra. Não é terrível? Tá todo mundo vendo e a gente fica apavorado pela pessoa. Você fica, meu Deus, como que eu posso ajudar? E a pessoa tá o quê? Tranquila, né?
se nós não aplicarmos a palavra, nós não vamos conseguir ver. Nós temos essas feiuras, nós temos muito papel higiênico pendurado. E quem está do lado de fora percebe. Às vezes quer ajudar e a pessoa faz o quê? Rejeita. É para o bem dela, mas ela rejeita, né? Só a palavra de Deus vai me ajudar a discernir entre o certo e o errado e fazer os consertos que são necessários, né? A palavra, quando é aplicada, também tem aqui o poder de te dar força para fazer a mudança. Porque uma coisa é não enxergar, outra coisa é enxergar e não conseguir mudar. É terrível. Você sabe que é geniosa, você sabe que é teimosa, você sabe que é bruta, que é seca, que não é uma pessoa amorosa. Você sabe que é tudo isso e não consegue mudar. Que triste. Ver a sua miséria, ver os seus defeitos, ver os seus relacionamentos indo de mal a pior, ver acontecer perdas no ministério e não conseguir mudar. Mas por que não se consegue mudar? Porque não aplica a palavra na vida. Porque o conselho aqui está claro. Como é que nós vamos nos purificar dos nossos erros? Observando a palavra. Aplicando, observar é atentamente ter a palavra diante de nós. É muito fácil a gente perder a palavra de vista. É muito fácil. Como é fácil a gente se esquecer da palavra, não é? Ou só acontece comigo? Nós estamos no mundo dos sentidos. Então tudo aqui é feito, parece que para distrair a gente. Nós ouvimos, nós vemos, né? Nós sentimos tantas coisas e isso tudo tem a forte tendência de nos empurrar para longe da palavra. Então eu preciso observar cuidadosamente a palavra, aplicar essa palavra, né? Então a palavra é que vai me dar força para negar a mim mesmo. O Senhor Jesus disse que para segui-lo eu tenho que tomar uma cruz, imagina, carregar peso é a coisa que a gente mais detesta, principalmente depois de 50, a gente não quer carregar peso nenhum, né? Mas Jesus falou que a gente tem que carregar uma cruz até o fim e negar as nossas próprias vontades. Quem é que gosta de negar a si mesmo? Ninguém. Fala sério. Você gosta? Você gosta de ser contrariado? Não, nós não gostamos. Nós não gostamos. Mas, bem-vinda, essa é a vida que o Senhor Jesus propôs para que nós chegássemos até Ele na eternidade. Você vai ter que carregar a cruz e você vai ter que negar a si mesmo. Então, para carregar a cruz, eu preciso de quê? Ter força. Eu não posso ser uma pessoa frágilzinha, fraquinha. Eu preciso ter força e é a palavra que vai me dar essa força, né? É a palavra que vai me dar condições para permanecer até o fim. Muitos fazem votos de permanecer até o fim e não permanecem porque em algum momento na sua trajetória passou a confiar em si mesmo, na sua própria força. Nós não temos força própria para seguir Jesus até o fim. Não temos. Nós precisamos aprender que vida com Deus é pela força dele, não é pela nossa. O poder é dele, nós já falamos muito sobre isso, não é? Mas o ser humano tem essa tendência de ser autossuficiente e de, em algum momento na vida, achar que sabe, achar que pode, achar que consegue. Nós não conseguimos, né? Ponto, nós não conseguimos, nós não temos essa pureza, nós precisamos da palavra, a palavra é esse remédio, né? O 10 fala, com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Com todo o meu coração. Significa que é possível buscar a Deus não com o coração inteiro. É possível buscar a Deus com a metade do coração, com 10% do coração, com 1% do coração. Não é? O versículo mais em cima, que eu acho que é o 2, logo no início, fala isso, né? Porque o lindo do Salmo 119, nós não falamos, né? Essa é a introdução. É isso. Como é uma poesia, ele vai... É como um bordado, que você dá um ponto aqui, depois você dá um... Sabe?
é muito lindo, ele faz uma tapeçaria. E o 1 fala com o 9, o 2 fala com o 10 e assim sucessivamente. Os pensamentos estão correndo em paralelo, eles estão se complementando. É maravilhoso, o Salmo 119 é lindo, lindo para você perceber, né, a beleza da palavra de Deus. É possível você buscar a Deus com uma partezinha só do seu coração. E quando o salmista fala buscar, olha, com todo o meu coração eu te busquei, nós vimos que é um convite de Deus que todos os homens o busquem. É um convite, ele chama para buscar. Mas ele também observa como é que nós estamos a buscar. Não é só, então tá bom, o Senhor está me convidando a buscar, eu vou te buscar. É a mesma coisa de nós falarmos, olha, o domingo é um dia tão importante para você dar o melhor para Deus, é o dia do Senhor, é o dia que você se entrega para Ele, desde as primeiras horas, né? Desde que você levanta e passa na casa de Deus. Mas não adianta só vir à igreja. Tem a forma como se busca. E Deus é esse ser detalhista que Ele está ali. Deixa eu ver como é que ela está buscando. Porque aqui fala de intensidade, aqui fala de sinceridade. Né? Não é só buscar. Porque eu posso, se nós, por exemplo, num domingo de manhã, todas vocês estão no culto, todas estão buscando. Quando o pastor, quando os nossos maridos falam com o povo, levanta as mãos, nós levantamos, nós cantamos. Mas não é, isso não é suficiente. Deus está observando a forma como nós fazemos isso. É a mesma coisa da mulher fazer uma comida para o marido, lavar a roupa do marido. Talvez o marido se satisfaça só da camisa estar ali, lavada e passada do jeito que ele gosta. Mas para Deus, imagina que Ele não é como o nosso marido, que só quer aquilo passado. Deus quer que enquanto nós estamos fazendo, um exemplo, se é para passar uma roupa, se é para fazer uma comida, Ele está a observar como é que nós estamos fazendo aquilo. Com que devoção, com que amor, com que prazer, com que intensidade, né? Então o salmista, aqui ele está fazendo uma revisão da forma como ele buscava. Né? Ele está olhando aqui, olha, com todo o meu coração te busquei. Ele olhou para o seu passado. A forma como ele orou, como ele cantou, como ele meditou na palavra, como ele se voltou para Deus. Ele fez de todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento. Então significa que nós também precisamos fazer essa revisão. Como nós temos buscado? Porque pode ser que nós estejamos jejuando, orando, lendo a palavra, mas não estejamos fazendo com todo o coração. E se não é de todo o coração, não tem nenhum valor para Deus. Nenhum, zero, nenhum valor para Ele. Né? Porque não está escrito, ó, no dia em que vocês me buscarem de todo o coração. Não tem um versículo que fala isso? Aí depois vem o salmista, de todo o coração eu te busquei, ou seja, ele aplicou essa verdade à sua vida. De todo o coração. Né? O desejo que o salmista expressa aqui é entendido da seguinte maneira. Ele está, vamos usar a palavra ansioso no bom sentido, né? Não é ansiedade de doença, de incredulidade, não. Mas ele está desejoso de quê? De buscar. E de buscar para quê? Olha o que fala aqui. Para não se desviar dos mandamentos. Então, se eu buscar a Deus com a metade do meu coração, o que vai acontecer? A outra metade vai se desviar. Por que tem que ser de todo o coração? Se tiver uma partezinha do meu coração voltada para mim mesmo, essa parte vai se desviar. Pode ter certeza que essa parte vai pecar.
Então, o salmista entendeu isso. Então, eu preciso buscar de todo o coração, eu preciso aplicar a palavra com todas as minhas forças, porque se eu não estiver inteiro nessa busca, eu vou pecar. E é o que ele não quer pecar contra Deus. Ele tem um relacionamento com Deus, e quando você tem um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é importante para si, você não quer desagradar. Às vezes nós vemos pessoas hoje que são tão preocupadas com agradar o homem e não querer que o homem se desagrade delas, mas elas estão em constante desagrado a Deus e isso não causa inquietação. Elas são mais preocupadas em agradar as pessoas do que agradar o próprio Deus. E aqui você vê o cuidado do salmista. É o quê? Eu não quero pecar, eu não quero desagradar o Senhor. Então, a minha busca, eu vou colocar eu busquei com todas as minhas forças e eu vou continuar buscando, né? Com todas as minhas fichas. Eu vou apostar. Aqui tem um versículo anterior que fala sobre diligência, não fala? Diligentemente, buscar diligentemente, ou seja, com todo o seu esforço, empenho, cuidado, observação, porque diligência é isso. Então, cada uma deve olhar para si e ver se alcançou esse padrão. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O coração, Jesus fala que o coração é um trono, não é? Ele mostra que há dois senhores nesse mundo e a pessoa não consegue servir a dois senhores. Ele ensina que o ser humano é incapaz de agradar ao mesmo tempo os dois senhores. Um senhor é ele é o verdadeiro senhor, mas o diabo também é um senhor desse mundo, né? Ele se torna o Deus daquela pessoa que o obedece. E o coração é o trono desse senhor. O coração é um lugar muito importante. Por isso que a palavra fala, né? Há o convite lá em Provérbios: filho meu, me dá o teu coração, porque o coração é o lugar onde o Senhor vai reinar. Se é o diabo vai reinar naquele coração. Se é Deus vai reinar naquele coração. Então, nós temos aqui a melhor coisa que existe, que é a palavra. Nós temos agora um lugar que é necessário entronizar a palavra, que é o coração. E para o quê? Para o melhor propósito que existe. Qual é o propósito? Não pecar contra ti. Tá vendo? Que novamente liga ao versículo anterior. Como o salmo vai se costurando e a gente no final vai ter o grande Salmo 119, o tributo à palavra de Deus, né? Então, esconder a palavra no coração, ou seja, eu não posso reter parte da palavra, eu preciso reter toda a palavra. Nós temos a informação pela medicina que o ser humano não consegue reter muita coisa do que ouve, né? Nós vamos esquecendo, as coisas vão ficando pelo caminho, mas isso não pode acontecer com a palavra. Se nós nos esforçamos para aprender alguma coisa nesse mundo, alguma coisa terrena, um idioma, uma comida, fazer um prato, aprender qualquer coisa, mexer no equipamento, aprender a mexer no telemóvel, mas ainda tem que ser o nosso empenho para aprender a palavra de Deus. Por quê? Eu não posso obedecer parcialmente, tenho que obedecer toda a palavra, né? Eu não posso obedecer a palavra com dúvida. Eu tenho que obedecer com toda a minha fé. Eu não posso obedecer a palavra relutando, resistindo. Eu estou obedecendo, mas não é isso que eu queria. Eu não queria estar aqui fazendo isso. Não, Deus está olhando como é que eu obedeço, né? Então, a palavra no coração e a palavra ali. Você ama a palavra e tem desejo, sede de obedecer aquela palavra. O 12 fala: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. É muito interessante quando você vê nas Escrituras
os homens louvando a Deus, o convite, né, que Deus fala para a gente louvá-lo, os homens sendo ensinados a glorificar a Deus. E eu estava pensando um dia desse, né, quando eu estava orando, Senhor, glorificado seja o teu nome, eu dou glórias a ti. E eu pensei, mas como que eu posso dar glória se eu não tenho glória nenhuma? Eu estou dando glória para o Senhor, mas eu não tenho glória. Que ser humano que tem glória para dar? Fala sério, você tem glória para dar para Deus? O que a gente tem para entregar para Ele? Então, quando nós o honramos, o glorificamos, nós estamos, na verdade, reconhecendo quem Ele é. Quando o salmista fala que abençoado seja o Senhor, ele não está abençoando Deus, porque bendito é isso, né? Não é que o salmista está colocando a mão na cabeça de Deus e abençoando a Ele. Quem é o salmista para isso? Quem somos nós para fazer uma coisa dessa? Mas nós estamos o quê? Reconhecendo a soberania, o poder, a fidelidade, todos os atributos dele. Quando nós o glorificamos, é a mesma coisa da gente estar falando. O Senhor é quem diz ser, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus, o Senhor é o único. É isso. É isso que a gente está dando. Porque de nós mesmos, que glória que a gente tem, né? Não temos glória nenhuma para dar. E o salmista glorifica a Deus, reconhece que Deus é maravilhoso. E ele faz um pedido, né? Ele pede: bendito seja o Senhor, eu quero uma casa. Bendito seja o Senhor, me cura. Bendito seja o Senhor, me faz inteligente. O que ele fez? Bendito seja o Senhor, ensina-me os teus estatutos. Olha só. Ele honra a Deus e ele mostra que ele tem um interesse, mas esse é um interesse espiritual. Esse é o interesse que Deus mais tem prazer, o pedido que Ele mais tem prazer em entender, né? Ele quer nos ensinar, Ele sabe que nós precisamos do ensino dEle. É a mesma coisa de um pai que olha para o filho e sabe que o filho não tem condições de fazer determinada coisa, não tem condições para a vida, o filho não sabe viver, ele não sabe fazer escolhas. Mas o filho pensa que sabe. Aquilo causa uma dor no pai, porque o pai sabe que o filho vai sofrer. Ele não sabe. Não é daquele jeito. É o mesmo que aconteceu com o filho pródigo. Quando aquele rapaz, aquele jovem saiu de casa, o pai deve ter sentido uma dor imensa. Por quê? O pai sabia o que ia acontecer com ele. Mas tipo assim, não posso fazer nada. Estou impotente. Foi a decisão do meu filho. Deus, quando olha para nós, na maioria das vezes ele vê isso. Ela não sabe como agir nessa situação. Ela vai agir mal. Ela vai fazer mal. Ela vai falar errado. Ela vai responder errado. Ela vai sofrer. Mas ela não me buscou. Porque se ela tivesse me buscado, eu teria ensinado. Eu teria mostrado. Então o salmista mostra que o desejo dele é de aprender. Nós não podemos nunca perder esse desejo de aprender. Todos os dias nós precisamos falar e falar com essa intensidade, né? Senhor, eu quero, eu preciso, vendo essa carência em nós, né? Como Deus nos ensina? Agora aqui é o desdobramento do versículo. O salmista pede e com certeza o Senhor o respondeu, porque Deus não deixa de responder os nossos pedidos, quanto mais pedidos como esse, não é? Como é que Deus nos ensina? Quem tem uma ideia? Como é que Deus nos ensina? Assim, eu quero. Deus nos ensina de um modo externo e interno. Deus nos ensina através da palavra que nós lemos, através das reuniões que nós participamos, das pessoas que Ele coloca no nosso caminho, das circunstâncias que nós vivemos, das perdas que nós sofremos, mas Deus nos ensina também internamente através do Espírito Santo. Porque você já percebeu que maravilhosa voz nós temos dentro de nós. Há uma voz que fala dentro
E que maravilhoso é Deus. Não é gostoso ouvir o Espírito Santo? Só que o Espírito Santo é como o GPS, o Waze. Eu dei esse exemplo lá na reunião, mas esse exemplo é um exemplo para a vida. Nós colocamos lá no telefone o endereço, né? Nós abrimos a aplicação e colocamos o endereço para onde nós queremos ir. O que o Waze vai fazer? Ou outro, você usa de repente outro aplicativo. Ele vai falar. Ele vai em algum momento assumir o volante do carro? Ei, não, deixa eu dirigir. Ele não vai fazer isso. Ele só vai falar. Você está na direção. Jesus nunca vai nos tirar do banco e vai sentar e vai dirigir a nossa vida. Ele não vai fazer isso. A gente até pede, Senhor, por favor. Mas não, Ele vai nos instruir. Mas nós vamos tomar a decisão. É assim. Ele não é um ditador. Ele não é autoritário. Ele não é. Você vai continuar no volante do carro até o fim. Mas faça ou tenha ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Se nós ligamos o Waze e começamos a conversar, tem mais gente no carro e você não escuta o que ele está falando, ou se você liga o carro e vai ouvir uma música, o Waze vai continuar falando, mas você ouve? Não. Você não está mais ouvindo. A voz dele está competindo com muitas outras coisas que estão acontecendo ali dentro do carro. Por isso que cada uma de nós estamos num caminho. E o livro de Ageu lá, Ageu 1:5, Deus diz, considerai os vossos caminhos. Pense nas suas atitudes, reflita nas suas atitudes. Será que as decisões que você está tomando vai te levar a um bom lugar? Será que essas decisões não vão te levar ao sofrimento? Né? Todas nós temos necessidade desse ensino. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Então, os lábios falam, né? Então, a palavra de Deus não é apenas meditada no silêncio e guardada no coração silenciosamente. Há um exercício público, há um exercício físico de falar, de declarar com a boca. Com os meus lábios declarei, é com minha boca eu estou falando da palavra. Eu estou falando acerca da palavra. Primeiro eu falo a palavra para mim mesmo, eu prego para mim mesmo. Depois eu falo da palavra com as outras pessoas. Sabe um termômetro para medir a nossa espiritualidade, se nós estamos realmente bem com Deus, como nós julgamos, é ver as nossas conversas. Se as nossas conversas umas com as outras, se ela é espiritual. Porque a palavra, se nós estamos no meio de mulheres que amam a palavra, o que você mais ama é a palavra, o que você mais quer falar é da palavra. Não é? Sim, é óbvio. Se a pessoa gosta muito de fazer comida, ela vai ver muito sobre comida, ela vai falar muito sobre comida, ela vai pensar muito sobre comida. Se ela ama pintar quadros, se ela ama arte, ela vai ficar vendo coisas sobre arte, ela vai falar, vai procurar pessoas que gostam do que ela gosta, né? Por exemplo, quem gosta da fofoca vai procurar quem também gosta da fofoca. Ela não vai querer estar perto de uma pessoa que não fala. A pessoa que não fala vai ser o que para ela? Muito sem graça, muito sem graça. A pessoa não fala nada, muito calada. Não é assim? Eu já ouvi gente falar assim, fulano é muito calado, muito sem graça. Por quê? Porque os assuntos que aquela pessoa fala não interessa aquela outra. Então, não há correspondência, não é? Nós procuramos estar perto de pessoas que têm correspondência com o que nós gostamos, né? Então, o salmista fala, com os meus lábios declarei. E ele fala, declarei os juízos da tua boca, né? Juízos, estatutos, preceitos, palavras, mandamentos, são sinônimos, né, que a gente tem aqui no Salmo 119 para uma única coisa, que é a palavra. Todas são sinônimos. Mas juízos nós também podemos entender como o julgamento de Deus, porque a palavra também tem
a advertência com respeito às consequências de quem não obedece, ao futuro de quem não obedece. Então eu preciso me lembrar todos os dias o que acontece com quem se desvia da palavra, o que acontece com quem desobedece a Deus. Eu preciso me lembrar disso, né? Eu não tenho que declarar os meus juízos, os meus julgamentos, porque a nossa tendência é falar, mas nós falamos do que nós achamos, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que você acha, é sobre o que sai da boca de Deus, não é da minha boca, da minha cabeça, é falar sobre o que sai da boca de Deus. Isso aqui muda tudo. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Viver a fé, viver em obediência a Deus, aqui mostra pra gente que é uma fonte de alegria. Hoje o maior problema que existe no mundo é a tristeza. As pessoas estão tão tristes que a tristeza está se tornando o quê? Depressão, não é? Nós vivemos num continente que as pessoas têm uma condição financeira melhor do que em outras partes do mundo, não é? Você viaja, por exemplo, para a França, para a Alemanha, para a Suíça. As pessoas têm um poder aquisitivo altíssimo. Você olha para a garagem, tem 2, 3 carros. Você olha para a casa é boa, as pessoas não passam necessidade nenhuma. Você olha no mercado, as pessoas saem com carrinhos cheios de compra, elas compram o que elas querem, elas comem o que elas querem, elas vestem o que elas querem. Mas ainda assim as pessoas são o quê? Tristes, né? A última vez que a gente foi na Alemanha, eu fiquei impressionada de ver o semblante das pessoas. Eu não vi uma pessoa sorrindo. Na Alemanha, o país mais rico da Europa. A Alemanha. Um povo extremamente triste. Eu fiquei assustada com aquilo. Por que há cada vez mais tristeza no mundo? Porque cada vez mais as pessoas se afastam de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais tristes elas são. A alegria, aqui está falando folguei. Folgar aqui é se alegrar, né? Eu me alegrei tanto no caminho dos teus mandamentos. Quanto mais nós obedecemos a palavra, mais nós recebemos de Deus essa aprovação. E a aprovação dele nos alegra. A aprovação dele traz uma força, né? Porque a alegria do Senhor, fala lá, é a nossa força. E as pessoas estão tristes e fracas, porque a tristeza enfraquece, né? Qual é o grau do nosso regozijo? Qual é o grau da sua alegria? Você é uma pessoa assim, alegre? Será que na sua caminhada com Deus você não perdeu parte ou talvez toda a sua alegria e hoje você é uma pessoa, sabe, meio chuchu, sem graça? Não tem alegria, não tem. Tem gente que realmente você chega perto e você vê, essa pessoa é tão triste. E eu não estou falando da nossa condição de problemas, porque todas nós temos problemas, todas nós temos lutas, umas têm lutas maiores do que as outras. A minha luta pode ser diferente da sua, né? Você pode ter uma luta num âmbito, eu tenho uma luta no outro, mas todas nós enfrentamos luta. Mas a luta não é para tirar a nossa alegria, porque a fonte da nossa alegria é Deus. E Deus não muda quando nós enfrentamos problema. Ele é o mesmo. Ele vai ser o mesmo até o fim. Quando nós estivermos no leito de um hospital, quando nós estivermos nos últimos segundos da nossa vida, Ele vai estar lá do mesmo jeito. E nós não vamos perder a nossa alegria. Porque Deus é a nossa alegria. A nossa alegria não é a nossa saúde, a nossa alegria não é o nosso casamento, a nossa alegria não é o lugar que nós estamos, o tamanho da responsabilidade que nós temos, o salário que de repente, o poder de compra que nós temos. Olha a alegria de Paulo. Quando ele fala para os cristãos de Filipos, aos filipenses, alegrai-vos, alegrai-vos. Um homem preso, numa masmorra, sem nada. E era feliz.
Então a alegria não depende do que você tem do lado de fora. A alegria é fruto de quem mora dentro da gente. Essa é a alegria, né? E a alegria traz um prazer tão grande que ele fala aqui que ela é maior do que o prazer das riquezas. Gente, o mundo hoje corre atrás de riquezas, não é? As pessoas fazem qualquer coisa para ter dinheiro. Porque o prazer do ser humano está atrelado ao ter, né? E se as pessoas não têm, elas se tornam o quê? Frustradas. Você vê que um dos caminhos para a depressão são as perdas, porque o ser humano não está preparado para perder. É difícil perder. Nós já perdemos, não já? Todas nós. Aliás, a gente é comum, a gente sempre perde, né? Está numa igreja, perdeu a igreja. Está na região, perdeu a região. Né? Está no país, perdeu o país. Né? Está num grupo, cuidando do grupo. Não é mais você, tá? Agora é o outro. Isso é excelente, porque isso testa. Peraí, será que a minha alegria estava naquela posição? Será que eu estava sustentada, né, enraizada na autoridade que eu tinha recebido? É um teste, né? Então as pessoas nesse mundo atrelam a sua vida ao que tem. E se alguma coisa der errado e elas perderem, elas perdem tudo. Até a vontade de viver, né? Então a riqueza do mundo é encontrada no trabalho, é encontrada no dinheiro, é encontrada nos relacionamentos, nos bares, nos finais de semana, no lazer. E a alegria do Filho de Deus é encontrada em Jesus. Ele é a nossa alegria. Quando nós vamos a Ele, quando nós temos os nossos momentos com Ele, são os momentos mais felizes da nossa vida, não é? Por isso que você não precisa empurrar alguém para ler a Bíblia, empurrar para vir a um culto, empurrar para meditar na palavra. Como? Não faz sentido. O 15 fala: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Meditar envolve tempo. Meditarei nos teus preceitos. Ou seja, eu vou ficar ali pensando nos teus mandamentos. Eu leio e depois eu faço o quê? Eu medito. Olha, são dois exercícios diferentes: ler e meditar. Eu vou ficar ali matutando naquela palavra. Ela vai ficar dentro de mim. Eu vou ficar mastigando aquela palavra, né? E eu terei respeito. Porque não adianta eu tomar conhecimento da palavra e não respeitar a palavra. Ter respeito, olha só, quando eu tenho respeito por uma pessoa, eu não levanto a voz, eu não fico argumentando com ela, eu não respondo. Como eu vejo que um filho tem respeito com o pai? O pai dá um conselho, ele acata. Né? Se o pai fala que não gosta de alguma coisa, eu não gosto que você chegue depois desse horário. O filho não vai chegar. Por nada, ele não vai chegar depois, porque ele respeita a autoridade do pai. Ele está na casa do pai e o pai fala: olha, aqui ninguém coloca lixo dentro da pia, não, se coloca na lixeira. O filho respeita o pai, ele vai colocar o lixo na lixeira. Respeito tem quem obedece. Não adianta falar assim: respeito. Mas você não obedece, então você não tem respeito, né? Então o mundo se envolve e medita, se preocupa com as coisas terrenas. Mas o Filho de Deus deve se ocupar, deve ter na mente as coisas espirituais, né? E esse versículo aqui lembra muito uma ação que o diabo faz hoje no mundo, que é tentar nos distrair ao máximo. Todas as invenções hoje do ser humano, ou a maioria, todas não posso generalizar, mas a maioria das novidades hoje no mundo é para nos distrair. Você já repararam? É para nos distrair, só nos distrair. É muito fácil comprar livros, é muito fácil ver penteados de cabelo, é muito fácil ver muitas receitas, é muito fácil ter muitas informações de saúde. Nós precisamos de tudo isso? A gente precisa? Para que a gente precisa de tanta coisa? Mas isso veio por quê? É uma forma de fazer a gente se ocupar com isso, enquanto a nossa mente deve estar ocupada com as coisas de Deus. Então cuidado com o que está te atraindo, porque o que
te atrai é o que você vai levar para o seu coração e entronizar. Cuidado. Eu não posso ver a sua atração. Eu não posso ver o seu pensamento, o que te atrai, o que você gosta de ver, de assistir, o que você gosta de pensar. Mas isso vai produzir uma inclinação, e essa inclinação vai produzir uma queda. E depois todo mundo vai ver a queda. Quando a gente vê a queda, significa que 2, 3 anos atrás teve uma inclinação, ou talvez até mais. Então cuidado com o que o diabo tem feito hoje para nos atrair, os convites dele. E eu vou ler o último, o 16 aqui, para a gente terminar a segunda letra do alfabeto. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O mundo apresenta tantas coisas como fonte de prazer. Aqui recrear é ter prazer. Quando alguém, lembra quando a gente estudava e batia o sino para o recreio? Ai, que delícia, é o recreio, não é assim? Quem não gostava do recreio? A gente fazia planos para o recreio. Por quê? Nós estávamos tremendamente ocupados com a aula, que você tinha que focar, você tinha que escrever, você tinha que responder as perguntas. Mas no meio de 5 horas de aula, tinha lá o quê? 20 minutos ou meia hora. É o recreio. É a hora do lazer. Então, é como a gente. Nós temos a nossa hora do lazer. Durante o dia eu estou trabalhando, estou na igreja, de repente chegou a noite, é a sua hora do lazer. O que você faz nesse lazer? Todo mundo tem uma hora de lazer. A hora que abre a rede social, a hora que vai ver um filme, é uma hora de lazer. O salmista está falando aqui que até na hora do lazer, qual era o lazer dele? Ele se recreava com o quê? O que alegrava, o que dava prazer? Os mandamentos de Deus. Olha só, o lazer dele eram os mandamentos. Mas hoje, com essa oferta tão grande, por exemplo, você abre o Netflix da vida, tem lá 1 milhão de filmes, sei lá quantos filmes, tá lá, um monte de coisa para você assistir. E parece que se você não assistir, você tá o quê? Perdendo. Lançam uma série e todo mundo começa a falar daquela série. E quando você não assiste, parece o quê? Poxa, eu sou um ET. Eu não assisti essa série. Não é? O mundo faz a gente se sentir um ET. Você não sabe disso? Digo, não, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Às vezes a gente até responde isso, o que é isso? E parece que você é uma pessoa desatualizada. Mas por quê? Porque você escolheu outra coisa. Você fez a melhor escolha. E hoje nós estamos diante... É a velha história, de Marta e Maria. Você tem sempre que escolher. Ou você vai estar ocupada com as coisas desse mundo, ou você vai se debruçar, se abaixar aos pés de Jesus. Não tem como fazer as duas coisas. Em que nós temos nos deleitado? O mundo tem muitas fontes de prazer. Muitas fontes de prazer. Só que são fontes mentirosas. Porque você vai beber daquela água e vai tornar a ter sede. Por exemplo, eu estou bebendo dessa água aqui agora. Essa água aqui é boa no momento. Mas daqui a pouco eu estou o quê? Com sede de novo. É a água do mundo. A água do mundo é assim. A água que o mundo oferece, ela não sacia a nossa alma. O salmista mostra que todo o tempo da vida dele, ele estava ocupado com os mandamentos de Deus. Os mandamentos eram o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite. Por isso que ele não se esquecia da palavra. Por que às vezes nós nos esquecemos? Porque nós não fazemos da palavra essa fonte de prazer. Nós temos outras fontes de prazer. Então vamos meditar. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e ative todas as notificações para que assim que suba um novo vídeo, você seja avisado que tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias estaremos postando vídeos aqui que vão ajudar você. Vamos começar essa série de meditação do livro de Salmos. Todo dia uma meditação do livro de Salmos para que você possa estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, se esse vídeo te ajudar, compartilhe ele
com quem você conhece, envie nos seus grupos do WhatsApp, abençoe a outras pessoas, assim como você será com certeza abençoado com esse vídeo. Deixe o seu like, curta, compartilhe, comente. Eu quero convidar você a participar do nosso relógio de oração às 18 horas. Então, hoje, às 18 horas, vai subir um vídeo, uma oração, onde nós estaremos intercedendo a Deus em favor da sua vida. Você pode deixar aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração, o seu pedido de intercessão. Você pode deixar aqui os nomes para quem você deseja dedicar essa oração. E hoje, às 18 horas, eu convido você a orar conosco. Vai subir um vídeo, uma oração, e será incluído nessa oração todos os pedidos e nomes que serão colocados aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou dessa meditação, deixe o seu like, curta, compartilhe esse vídeo para aqueles que você sabe que serão abençoados com esta mensagem, com esta meditação, assim como você foi abençoado. Fortaleça a fé de outras pessoas, assim como a sua fé foi fortalecida através dessa meditação, desse devocional da palavra de Deus. Então, compartilhe. Vamos semear essa palavra para que ela chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.